fazer um tratamento bem 360 com o meu paciente, conscientizando ele da importância de, se for necessário, buscar ajuda com terapia, né? Entender que ele é um organismo único, né? E que o cuidado, o autocuidado, ele tem que ser tanto na parte espiritual, na parte mental. Eu sou uma entusiasta de mulheres empoderadas, né? Então, isso faz parte do meu propósito de trabalho, né? Que eu falo que causar autoconfiança para que as mulheres vivam genuinamente a sua verdade em liberdade completa. Então, que cada uma possa fazer escolhas conscientes. E isso, para mim, tá muito relacionado também com o empoderamento do trabalho, em você conseguir se posicionar, em você não ser resumida a uma mulher bonita. Eu falo que esse sempre foi uma coisa que eu detestei, de repente, ser rotulada como uma mulher bonita. Não que eu não goste de ser reconhecida como mas não bonita só por e tal. isso, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que reduz a mulher a um papel que ela não quer mais estar, né? Eu acho que hoje a mulher ela alcançou... é tanta coisa, mas também é bonita. Exatamente. E existe esse estigma, né? Que mulher bonita tem que ser burra. Infelizmente. Ou que mulher bem-sucedida normalmente não é tão bonita, né? E ainda existe na nossa sociedade muito enraizado esse machismo e esses preconceitos, né? Que tem que ser quebrados diariamente e que eu vivo rodeada de mulheres muito empoderadas, né? Então eu tenho amigas que são grandes empresárias, que quebraram aí várias barreiras, que conquistaram seu lugar, que têm uma posição de reconhecimento. Então, tá perto de pessoas assim me inspira muito e me faz enxergar aí que a gente tem que fazer essa construção também. E eu tento ali no meu micronúcleo empoderar as minhas colaboradoras. Hoje eu tenho um time de mais de 15 meninas, né? Então, eu falo que elas têm que estar ali do meu lado, acompanhando o meu crescimento. Elas não podem acompanhar o meu crescimento só financeiro, elas têm que acompanhar o meu crescimento intelectual. Eu sou muito inquieta, então eu tenho ali uma meta de ler pelo menos 12 livros por ano, que seria um por mês, que não sejam de medicina, óbvio, né? Nem de dermato, que sejam de diversos... Então eu leio desde... marketing, gestão, que é uma das minhas paixões, economia, eu leio muito sobre empreendedorismo, mas eu leio também sobre inteligência emocional, comportamento, linguagem corporal, enfim, tudo que está relacionado ao ser humano, né? Então, acho que faz muita diferença no seu trabalho, porque você enxerga a maneira como, às vezes, o paciente chega, né? Com certeza. É saber se, olha, tá bem, não tá, o que precisa, e até, às vezes, para precaver a pessoa, de repente, do exagero, para... Tipo, às vezes ela quer fazer uma modificação nela, ela fala, você tá passando do ponto. Acho que o problema não é só esse. Exatamente. A gente tem que estar com essa consciência muito clara, né? De ser, antes de qualquer coisa, ter o cuidado com a saúde física e mental do paciente. Então, nos momentos que são necessários, fazer a indicação e de falar, olha, não é bem por aí, isso não vai resolver. Você não precisa botar, você precisa de um psicólogo. Talvez, sim. Acontece, mas se é o correto falar, se ela tá precisando mesmo, tem que indicar, sim. Então, você tem que procurar o melhor pelo paciente. Com certeza. Então, eu estimulo muito também que as meninas do meu time se desenvolvam, né? Então, a gente sempre tem uma educação continuada dentro da clínica, de oferecer cursos para inteligência emocional, de autoconhecimento. Eles crescerem junto, né? Exatamente. Eu entendo que eu só vou conseguir crescer se eu tiver pessoas que estão ali no mesmo nível de consciência que eu, que estão com o mesmo propósito de vida, que querem correr no mesmo ritmo que eu, para eu conseguir atingir os meus objetivos. Falar a mesma língua, né? Exatamente. Se a gente estiver num distanciamento muito grande, eu acho que pouco provável que isso aconteça, né? Então, eu já tenho aí um time de meninas que tem algumas que estão comigo há 6 anos, tem outras que estão há 5, há 4 anos, tem sempre uma outra que tá chegando, né, que o nosso time tá crescendo, mas quando elas entram na minha clínica, é até engraçado quando eu converso isso com outros colegas, que existe manual de cultura dentro da minha empresa. Então, existe descrito o nosso fluxograma, o organograma da empresa, ele é 100% descrito, e tem o passo a passo desde
como cumprimentar o paciente, como dar bom dia, como abrir a porta, como se portar, como agradecer, como responder o WhatsApp, como oferecer café e água. E no começo elas não entendiam muito bem o que eu queria dizer com um manual de cultura, com comportamento, missão, visão, valores, né? Quais que eram os valores inegociáveis dentro de uma empresa. Elas não conseguiriam dimensionar o que isso significava. E eu falava assim para elas, olha, nesse momento vocês precisam se conectar com isso, ver se faz sentido para a vida de vocês. E daqui a um tempo, isso vai fluir naturalmente. Aí vocês vão entender o sentido do porquê que isso existe, né? Existe um livro do Simon Sinek, que é um autor que eu gosto muito, que se chama Comece pelo Porquê. E nesse livro a gente tem a descrição do círculo dourado. Então, toda pessoa que trabalha, que quer entender o propósito de vida, ela tem que ver qual é o círculo dourado dela. E o que diz sobre o círculo dourado? É o que eu faço, por que eu faço e como eu faço. A gente sempre tem que responder essas 3 perguntas para as coisas fazerem mais sentido na nossa vida. Então, a cultura da minha empresa ela é muito baseada em alguns valores que são importantes para mim. Então, toda vez que eu vou fazer uma entrevista de trabalho, eu falo, eu não contrato currículo, eu contrato caráter. Porque as habilidades técnicas, elas só representam 20% do sucesso profissional de uma pessoa. A inteligência emocional, os aspectos que são intangíveis de caráter é que vão determinar 80%, o comportamento dela é que determina 80% do sucesso. Pra gente ver o quanto as escolas, por exemplo, hoje ainda estão muito atrasadas, né? Porque elas ainda fazem o tipo de educação em que foca na nota, né? E não nas habilidades de cada pessoa. Quando eu vou fazer essas contratações, eu tento enxergar os talentos que aquele candidato tem, onde eu posso utilizar aqueles talentos e se todos os aspectos comportamentais e de estrutura de formação de caráter fazem sentido junto com os meus valores inegociáveis para ver se ela vai poder caminhar junto comigo. Fora que às vezes a pessoa que apresenta aquele currículo, aqueles 20% de técnica, às vezes você não usa. É melhor você pegar às vezes a pessoa mais crua e moldar. Exatamente, dá para treinar. Né? Habilidades técnicas são treináveis, né? Então, agora, tem algumas habilidades como a capacidade de aprendizagem, o quanto a pessoa é curiosa, as habilidades dela de saber como agir em situações difíceis, tomada de decisão, relações interpessoais, trabalhar em time, né? Respeitar a hierarquia, meritocracia. Sim. Eu trabalho muito com o conceito de meritocracia dentro da minha empresa. Tem que fazer por merecer, né? E a maneira como foi construída já vê que tem uma puta de uma veia empreendedora, porque essa base de você ensinar como, sei lá, como vai atender, como vai exportar. Cara, isso é de grande empresa, né? Se a hora que você estiver lá pela sua 12ª filial, por exemplo, o pessoal que for atendido em Diamantino ou lá em São Paulo... Vai ter um padrão, exatamente. Isso é muito bom, a pessoa se sente à vontade.